Pessoal, bem-vindos a mais uma aula no canal da Universidade da Elétrica. Eu vou mostrar para vocês os circuitos de distribuição. Como que nós fazemos o dimensionamento de um circuito de distribuição? O que é um circuito de distribuição? É aquele circuito que interliga, por exemplo, o QGBT até um quadro de distribuição geral. Então, o circuito de distribuição é aquele circuito que interliga dois quadros elétricos, por exemplo. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse dimensionamento de forma correta e adequada conforme estabelece a NBR 5410. Então, na sequência, aprenda como dimensionar um circuito de distribuição. O primeiro passo foi criado um cenário de exemplo, onde eu tenho um quadro geral de baixa tensão, 380 volts, trifásico. Esse quadro tem um cabo que alimenta a 30 metros o meu QDG, meu quadro de distribuição geral. Esse quadro de distribuição geral atende 8 circuitos trifásicos, de C1, 6 circuitos trifásicos, de C1 a C6. Aqui são os eletrodutos do tipo B2, está embutido na alvenaria. Então, eu tenho o circuito 1, que está a 8 metros, circuito 2, que está a 18, circuito 3, que está a 20, só somar as distâncias. Circuito 4 a 10 metros, circuito 5 a 8, circuito 5 a 18, perdão, circuito 9 a 27 metros. Aqui eu tenho os valores das cargas. O que é importante a gente observar é que as cargas, todas elas são trifásicas, com os seus respectivos fatores de potência. Aqui embaixo é um dado muito importante, que a demanda que eu devo considerar desse circuito geral entre o QGBT e o QDG é 90%, ou 0,9%. Dimensionar, o que pede é para a gente dimensionar o circuito geral e cada um dos circuitos, C1, C2, C3, C4, C5. Queda de tensão admissível, 2%. Aqui eu coloquei a tabelinha de agrupamento. Isso tudo está dentro do DIM Electric. Então, qual é o agrupamento do circuito C1? Vamos lá. Qual é o fator de agrupamento do circuito C1? Aqui é um eletroduto. Quantos circuitos estão passando no eletroduto? 3 circuitos. Logo, o agrupamento, tanto de C1, C2 e C3, a gente coloca a maior quantidade de circuito. Da mesma forma, qual é o agrupamento de C4, C5 e C6? 3 circuitos agrupados. Aí na tabelinha tem aqui o fator de correção de agrupamento. Bom, temos que calcular a potência em kVA. Então, que cada um dos circuitos, vou pegar as potências respectivas de cada circuito, C1 a C6, lembrando que C0 é o circuito que liga o QGBT e o QDG. A potência aparente é P sobre o fator de potência. Então, eu vou pegar 15 e vou dividir pelo fator de potência de cada uma das cargas. E aqui eu tenho a minha potência aparente. Do outro lado, a corrente. Se eu tenho a potência aparente, o que é a potência aparente? É igual a raiz de 3 VI. Logo, o I do circuito é S raiz de 3 vezes V. Onde V é 380 volts, o S é cada um dessas colunas aqui. Ó. Aí, fazendo essa divisão, a corrente do circuito 1, 25,04, circuito 2, 31,37, circuito 3, 34,14, circuito 4, 45,58, circuito 5, 17,08, circuito 6, 21 e 24. Circuito geral é a soma dessas correntes, 174,45, sem levar em conta a demanda. Bom, aqui são as respectivas distâncias, só vocês olharem nos quadros. 8, 18, 30, 10, 18, 27 e 30 são as respectivas distâncias dos circuitos até o quadro. Então é importante a metodologiazinha, monta a tabelinha e vai fazendo por tabela, fazendo por linha nessas tabelinhas. Aqui eu tenho o dimensionamento das correntes. Veja bem, aqui são as correntes de circuito, tanto do circuito 1 ao circuito 6. Aqui eu vou dividir pelo fator de correção, como está aqui, olha. Fator de correção é IC, vezes FCT. O FCT, ele é 1, tá? Porque eu vou estar trabalhando com 30 graus. E o fator de agrupamento, 0,7, 3 circuitos agrupados. Dividindo cada uma das correntes do circuito, nós temos esses valores aqui.
C0 tem uma corrente de 174,45, só que eu vou considerar uma demanda de 90% desse valor, logo a corrente do circuito C0, 157 amperes. Aqui eu já tenho os circuitos dimensionados no tocante à seção dos condutores. Vocês podem montar a tabelinha e usar o dimelétrico para o cálculo. Logo, circuito C1, nós temos aqui a corrente de projeto, nós vamos trabalhar com a corrente de projeto, que é a corrente corrigida, e vamos consultar a tabela. O dimelétrico já tem a tabela interna, tá? O nosso aplicativo. Lá no Google Play você pode baixar esse aplicativo. Ele vai fazer todos esses cálculos. Aqui eu estou mostrando a metodologia. Então eu tenho dois métodos, o método de capacidade de condução e o método de queda de tensão. Queda de tensão 2%. Pelo método de condução, o circuito C1 é 35,77. Eu vou considerar o cabo de PVC, o método de instalação é o B2, 3 circuitos, 35, eu só tenho o cabo de quanto? De 10 milímetros. Logo, circuito 1, ele é um circuito com cabo 10 milímetros quadrado de PVC. Lá no dimelétrico você faz esse cálculo direto, não precisa consultar a tabela, já tem a tabela interna. A seção do condutor, aqui eu estou colocando, só para vocês lembrarem, tem que ser maior ou igual a 100 vezes raiz de 3, vezes ρ, vezes L, vezes IB, dividido por ΔV, vezes VL. Substituindo os valores, lembrando que ρ é a resistividade do cobre, 1/56, 8 é o comprimento do condutor até o quadro, 35,77 essa corrente. Aí diz que a seção do condutor tem que ser maior ou igual a 1,16. Se a seção tem que ser maior ou igual a 1,16, então 10 milímetros está ok. Ele atende tanto a capacidade de condução quanto a queda de tensão. Vamos fazer agora, para a gente finalizar, o C0. O C0, a corrente é 157. Eu vou voltar aqui, 157 a corrente. Pelo método de capacidade de condução, o cabo é de 95, que suporta 179 amperes. Pessoal, então esse cálculo todo, vocês botem na tabelinha e vai usando o dimelétrico lá na Google Play, dimelétrico. Vai lá e baixa na Google Play, ele vai calcular os condutores. O que você vai entrar no software? A potência, o fator de potência, quantidade de circuitos agrupados, né? E o restante internamente, ele faz todo o cálculo que ele tem, as tabelas. Ok, pessoal? Fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica.